Jesus é o começo. Ele tem o começo de tudo. Ele é o começo da vida, é o caminho, a verdade e a vida. Para você ter vida e vida em abundância que ele te prometeu, você tem que escolher ele como caminho. E o caminho, o que a gente pensa que é assim, o caminho é assim, eu aceitei Jesus e tá bom. Não, o caminho é uma coisa longa. O caminho gera esforço. O caminho você tem que caminhar. O caminho não caminha por você. Você que caminha o caminho. Aí tem gente que fica lá sentada esperando, não, é porque se for da vontade de Deus, vai acontecer. Não. Deus falou, diga ao meu povo que marche. Marcha. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Até o fim, ou seja, não é, fui salvo, tá bom. Agora vamos ver se o louvor foi bom, vamos ver se a palavra foi boa. E ainda chega aqui e fala assim, mas não gostei. É porque não cantou a música que eu queria. Não é o Rodolfo que está pregando. O Rodolfo nem está aí. Não está não, está almoçando. Mas o quê? A gente está mal acostumado a achar que senta aí para dar nota para o pregador. Você não está aqui para julgar ninguém, querido. E aliás, o culto quem faz? Não sou eu, não é o que ele fez. Não, o culto é a gente. E na verdade, se você saiu da sua casa, você saiu para prestar culto, você tem que saber que prestar culto é uma coisa ativa e não passiva. A gente está muito mal acostumado a achar que você vem para ser servido. Não, Jesus, que é o teu irmão mais velho, teu exemplo, ele falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E a gente acha que a gente tem que ser servido. Mas aí você acha que na igreja você tem que ser servido e você quer servir a Deus. Como é que você vai servir a Deus sem servir a homens? Impossível. Porque Deus é um Deus de pessoas. Você pode repetir comigo? Deus é um Deus de pessoas. A gente não está aqui servindo anjos, aqui a gente está servindo pessoas. Eu saio da minha casa para servir a Deus, sim, mas eu sirvo a Deus como? Servindo pessoas. E Jesus, ele não veio para ser servido. Tanto é que quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, eles falaram assim, não, a gente não pode deixar você lavar nosso pé. E aí ele falou, vocês não entenderam até agora, né? Vocês não entenderam que eu sou igual a vocês. E eu estou ensinando. Jesus, ele não estava lavando os discípulos para eles depois saírem falando assim, olha, Jesus lavou meu pé, o seu não. Não, Jesus veio ensinar como é que era para fazer. Ele veio ensinar a gente a ser servo, mas antes de tudo, como é que ele se intitulava? O Filho do Homem. Ele é o Filho de Deus, que nascido de mulher, mas ele nasceu de Deus. Então, a nossa natureza como filho de Deus é ser como Jesus, amém? Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai a gente sabe, Jesus a gente sabe quem é, mas o Espírito Santo a gente fica, o que é o Espírito Santo? Se diz uma pessoa mandou uma mensagem para minha mãe, falando assim, não, eu preciso muito conversar com você, porque eu preciso saber se o Espírito Santo é uma pessoa ou se o Espírito Santo é uma força. Por quê? O que eu quero dizer com isso? As pessoas têm dúvidas sobre o que é o Espírito Santo. Aí uma pessoa é uma força, tipo assim, por que você quer definir uma coisa que você vai ter que descobrir o que é? O que adianta uma informação se você não desfruta? Se for uma força, o que acontece, o que interessa é que o Espírito Santo continua sendo santo e ele é o Espírito Santo. E Jesus falou, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vocês quem? O Espírito Santo. Jesus, ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, apareceu durante 40 dias e subiu aos céus para quê? Para te salvar? Você acha que Jesus fez tudo isso só para nos salvar? Não, porque salvação, como a gente disse, a salvação é o início, não é o fim. Porque ele é um monte de coisa. Ele é o Salvador, o Libertador, ele é o teu advogado, o socorro bem presente na hora da angústia, o leão de Judá, o Cordeiro de Deus, raiz de Davi, a estrela da manhã, o autor e consumador da nossa fé, o pastor e bispo das nossas almas. Ele é um monte de coisa. O que é Jesus para você? Porque se você responder só Salvador, é só a salvação que você desfruta. Porque ele é meu médico, ele é meu amigo. Ele é leão quando eu preciso. Quando eu preciso que ele brigue por mim, ele vira leão. Quando eu preciso que ele morra por mim, ele é o cordeiro. Ele é um monte de coisas. Qual é a face de Jesus que você conhece?
Porque o que você conhece dele é o que você vai desfrutar dele. Vocês não recebem porque não sabem pedir, porque a gente está pedindo para o Salvador uma coisa que é o médico que faz. Jesus, o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor dos exércitos. Tá difícil a tua guerra? Pede para o Senhor dos exércitos te ajudar. Ele tem um monte de exército aí para mandar um para ti, tá sobrando. Só que a gente não. A gente quer a salvação e a graça e a misericórdia, o perdão. Isso tudo está no combo. Mas é aquela coisa, você vai lá e pede number one no McDonald's, ele vem com bebida e a batata frita. Aí você fala assim, mas eu não vou comer a batata frita. Não interessa, você pediu o combo, vem junto. Cabe a você escolher se vai comer ou não. Mas eu não pedi. Mas veio, você pediu o número 1. Vem com batata frita. Quer você coma, quer não. O reino de Deus vem com toda a sua justiça junto. Aí umas coisas começam a acontecer na sua vida e você não sabe por quê, mas você não pediu o reino. A justiça vem junto. Você não aceitou Jesus como teu legítimo Senhor e Salvador? Sim, mas vem junto com Ele, vem um monte de coisa. Junto com Jesus, sabe o que mais precioso vem junto com Ele na sua vida? O reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus não é desse mundo. O reino de Deus, ele não vem com aparência visível. O reino de Deus você não consegue pegar, botar numa caixinha e vender. Toma aí o reino de Deus. Não, o reino de Deus você precisa aprender a desfrutar. A salvação é de graça. Repete comigo, a salvação é de graça. É de graça. Mas viver o reino de Deus te custa tudo. Jesus falou, aquele que quiser vir após mim. Ele falou, se quiser. Você quer? Primeira coisa, quem quiser vir após mim. Não tem como ir após ele sem fazer duas coisas antes. Duas coisas bem simples assim, ó. Bem simples. Ele falou que era super fácil, você não precisa fazer muita coisa, Vitor. Você só nega a si mesmo e toma a sua cruz. Todo dia, tá? Como é que essa parte eu não entendi? Não é de graça? Não, é de graça ser salvo. Só que aí a minha pergunta é, você quer ver o trono de binóculo ou você quer desfrutar da presença de Deus? Porque eu não vou nadar, morrer para morrer na praia. Eu quero desfrutar o reino de Deus aqui. O reino de Deus não é para quando você morrer. O reino de Deus é agora. Jesus orou, falou, vocês quando orarem, vocês orem assim, ó. Pai nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome. A gente fala que a gente não reza, mas a gente reza. A gente fala mal dos católicos, eles fazem repetição. Eu conheço um monte de evangélico que é pior que católico, só sabe orar a mesma coisa. Vai orar e falar, abençoa os que não têm, a mansa do órfão e da viúva, amém. Ou tem aquele mais, né, que quer ser avivado, fala assim, Jesus queima as calorias, em nome de Jesus, amém. Tipo, você não pode transferir para Deus uma coisa que você tem que fazer, meu bem. Queimar as calorias da comida, pode morrer orando, nunca vai acontecer. Para de pedir coisa para Deus, porque no céu vai ter Coca-Cola. O reino de Deus não é comida nem bebida. Jesus falou. O reino de Deus não é desse mundo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A primeira coisa que depois que ele fala de Deus, o que ele fala? Venha a nós o teu reino. Primeira coisa que Jesus falou, quando a gente orar, vocês orem assim, venha o teu reino. E por que agora, se eu perguntar para cada um aqui, o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus para você? Responde em pensamento. Jesus, o que eu preciso para entrar no reino de Deus? E Jesus falou para ele, Nicodemos, tu, mestre da sinagoga, não sabe? Tu não é doutor das leis? Tu não sabe tudo das escrituras? Tu não é o pastorzão lá que todo mundo te vê, tira foto contigo para postar? E tu não sabe que precisa entrar no reino? Foi mais ou menos isso que Jesus falou para ele. Não nessas palavras, óbvio. Jesus falou para ele assim, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nascer de novo. Nascer de novo? O que é isso, nascer de novo? Eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe. Claro, Nicodemos. Coisa mais fácil que tem, volta para a barriga da mãe. Óbvio, como é que a gente não pensou nisso antes? Bem fácil voltar para a barriga, tipo, abduzido para a barriga da mãe. Não.
Porque o reino de Deus não é desse mundo. E Jesus falou assim, cuidado, porque vão falar que o reino de Deus está ali, vão falar que o reino de Deus está aqui, vão falar que o reino de Deus está lá. Mas eu digo para vocês que o reino de Deus está onde? Aonde está o reino de Deus? Dentro de nós.